Fala galera, beleza? Trazendo aí mais um vídeo para o canal. E bom, dessa vez iremos abordar sobre os jogos de amanhã, dia 12 de junho. Teremos Canadá e Bósnia pelo grupo B e também pelo grupo D, Estados Unidos e Paraguai. Tá? Vamos falar primeiramente sobre o jogo do grupo B. Os anfitriões, né, os donos da casa Canadá, enfrentam a Bósnia. Bom, creio eu que seja o jogo ali entre o segundo contra o terceiro melhor do grupo. Eu acho que o Canadá chega um pouco favorito para esse jogo, não só pelo fator casa, né, que por mais que seja no Canadá, que não tem tanta tradição assim no futebol, não tem tanta torcida, espero que eu calhe minha boca, espero que tenha bastante torcedor canadense lá no estádio. Por mais que seja um país que não tenha tanta tradição assim no futebol, creio eu que o fator casa deve pesar um pouco, igual foi no jogo do México hoje, inclusive. Que deu para ver que o México jogou junto com a pressão da torcida, começou o jogo fervendo. Então pode ser que o Canadá aproveite também esse fator extracampo, mas em campo em si também vejo que é uma seleção favorita em relação à da Bósnia, tá? A seleção da Bósnia é uma seleção muito física, é uma seleção física que não tem medo de jogar recuado ou num 4-4-2 convencional, buscando um ataque direto, fechando a casinha, buscando sempre esses contra-ataques para ganhar naquele 1 a 0. Não é uma seleção que esconde esse estilo de jogo, tá? O Canadá, eu não tenho tanta propriedade assim de fala para falar como o Canadá joga ou, ou como eu vejo o Canadá jogando, porque eu não consegui acompanhar muito a seleção canadense. Mas é uma seleção que tem mais nomes de destaque, é, e é uma seleção que também vem crescendo muito nos últimos anos, né? Muito. Eu, inclusive, na Copa passada, acho que eu via Canadá passando de fase. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Mas é uma seleção que, ano após ano, vem crescendo no futebol e pô, quando você tem nomes como Jonathan David, você tem Alphonso Davies, você tem Alistair Johnston, que é um dos capitães do Celtic, se não o capitão. Você tem Eustáquio, que pô, era semi-titular ali do Porto. Você tem o Bucan, que chegou a jogar na Inter de Milão. Tipo, são nomes de peso, sabe? E, pô, você enfrenta uma Bósnia, que querendo ou não, uma seleção envelhecida. Tem seus nomes mais jovens, que no caso é o Amar Dedic, que é o lateral da, do Benfica, né? Quase falei da Sérvia, tipo, enfim. É o lateral do Benfica, titular, mas você tem nomes antigos, como o Kolasinac, você tem o Dzeko, né? Então é meio que uma mistura da seleção jovem com a seleção mais velha. Enfim, eu creio eu que seja um bom jogo, tá bom? Um bom jogo, mas eu vejo o Canadá um pouco superior, tá? Devido aos fatores extracampo e também pela qualidade do time no geral, tá bom? Mas é aquilo, cara, Copa é Copa, não creio que vai ser jogo fácil, tá? Pelo contrário, até porque foi o que nem aconteceu Copa passada. O Canadá chegava muito bem mesmo. Se não me engano, chegava como a melhor equipe da CONCACAF. E decepcionou bastante na fase de grupos, eliminada. Acho que foi em lanterna do grupo ainda. E a Poja, cara, querendo ou não, é uma seleção que vem com confiança, né? Pô, você elimina a Itália numa repescagem, querendo ou não, o teu embalo, o teu mental, pô, tu chega com tudo pra Copa, sabe? Logicamente que teve esses meses de discrepância entre a eliminação, né? No caso da Bósnia, a classificação pra Copa e o jogo de estreia. Tem um abismo ali de datas, mas mesmo assim, é um mental que chega forte da Bósnia, com jogadores que já presenciaram a Copa do Mundo, não que no Canadá não tenha, mas são jogadores mais experientes da Bósnia, tá? Mas enfim, eu acho que vai ser um bom jogo, mas vejo o Canadá novamente como favorito, tá bom? E já Estados Unidos e Paraguai, creio eu que vai ser
melhor jogo do grupo D, tá bom? São as duas melhores seleções. Eu via muito o Paraguai se classificando em primeiro. Na verdade, desculpa, eu esqueci que a Turquia tá no grupo. Então, no caso, a segunda melhor seleção contra a terceira melhor seleção. Eu completamente esqueci que a Turquia estava no grupo. A Turquia é amplamente favorita nesse grupo. Tipo, deve passar com 9 pontos a Turquia. Enfim. É o segundo melhor time contra o terceiro melhor time. E como eu falei em vídeos passados, não acho que, por exemplo, eu vejo o Paraguai como o segundo melhor time, Estados Unidos como terceiro. Mas não há uma discrepância tão grande de níveis ali, tá bom? É, são níveis ali um pouco parelhos, tá? Estados Unidos tem jogadores com, como é que eu posso dizer, mais experiência internacional do que a seleção paraguaia. Porque, pô, você tem Balogun, você tem Pulisic, você tem Tyler Adams, você tem Timothy Weah, você tem Serginho Dest, você tem Anthony Robinson, você tem McKennie. Tipo, são nomes já consagrados, né, no futebol europeu. Ou seja, são jogadores mais experientes, tá? São jogadores mais experientes. Mas, cara, eu nunca consigo colocar fé nos Estados Unidos da Copa do Mundo. Nunca, cara, eu nunca consigo. Sei lá, é contra a minha vontade eu colocar um pingo de esperança nos Estados Unidos na Copa. Sei lá, acho que pela cultura americana em relação ao futebol, talvez um pouco de preconceito da minha parte, não sei. Mas, enfim, tem jogadores mais renomados, mas não vejo que seja um futebol muito vistoso, um futebol muito conjunto. Posso estar calando a minha boca, logicamente, mas não acho que seja uma seleção tão conjunta assim em campo, tá? Já no lado da seleção paraguaia, são nomes bem conhecidos no futebol europeu. Você tem Gatito, você tem Gustavo Gomes, Júnior Alonso, tem o Maurício, brasileiro naturalizado paraguaio, né? Então, tipo, são nomes mais conhecidos aqui no futebol europeu, e, mas não é uma seleção ruim. Não é uma seleção ruim. Você tem nomes bastante interessantes. Você tem o Almirón, você tem Cubas, tem o Diego Gomes, que são jogadores jovens, com bastante habilidade, que, querendo ou não, podem surpreender bastante na Copa. Tá. Eu acho que esse jogo é um jogo 50-50, mas eu tendo um pouco ao lado do Paraguai. Logicamente, muita gente vai dizer, pô, você falou que o México teve fator casa. Ah, o Canadá vai ter fator casa. Por que não os Estados Unidos? Muito por conta da cultura. Entendeu? Tipo, pô, pode ser que a torcida americana vá em peso no jogo, realmente. Aí influencia a seleção. Aí, se isso acontecer, pô, tranquilo. Eu acho que os Estados Unidos entra favorito em relação à seleção paraguaia. Ainda mais por mais questão de experiência em torneios assim, e inclusive Copas do Mundo, tá? Mas, cara, pela cultura, eu não acho que a torcida americana vá comparecer em peso assim, entendeu? Não acho. Ainda mais por conta das finais da NBA, entendeu? Então, cara, tipo, fico um pouco nessa dúvida, mas eu acho que em campo, assim, o Paraguai é um pouquinho mais coeso, tá? Acho que é uma seleção que vai conseguir fluir um pouquinho mais do que a seleção americana. Mas é aquilo, acho que é 55-45 aqui pro Paraguai, tá? É... E, cara, é isso. Tipo, vai ser dois bons jogos. Acho que jogos ali definitivos para ver quem se classifica em segundo do grupo, tá bom? Que no grupo B tem a Suíça, tá? E no grupo D tem a Turquia, que são eu acho que são seleções assim amplamente favoritas para ficar em primeiro do grupo. E logo vai sobrar para essas outras seleções, que no caso é Canadá e Bósnia, e Estados Unidos e Paraguai, na luta ali pela segunda vaga ou até terceira vaga, né? Que hoje, na Copa desse ano, tem a vaga de terceiro colocado. Então são jogos bastante interessantes. Acho que vão ser jogos bastante trincados, bastante guerridos, né? Até por conta dessa vaga, tá? Então espero dois bons jogões.
tenho meus favoritos, que é Paraguai e Canadá, mas vamos ver, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!